Em um dos episódios mais assombrosos da história criminosa japonesa, Junko Furuta, uma estudante de 17 anos, foi sequestrada e submetida a 44 dias de tortura inimagináveis por 4 jovens delinquentes. Este caso não chocou apenas o Japão, mas o mundo inteiro, devido à crueldade e violência sem limites infligida a uma jovem inocente. Olá a todos, meu nome é Natasha e sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Narrados. Este é Hiroshi Miyano, um jovem de 18 anos que morava no bairro Adachi, em Tóquio, com seus pais e uma irmã mais nova. Seu pai trabalhava em uma empresa de valores mobiliários e sua mãe era professora de piano. Ambos estavam muito ocupados com o trabalho, então Hiroshi não recebeu educação e atenção suficientes de seus pais desde criança. Além disso, ele não tinha uma relação muito harmoniosa com eles, já que morou a maior parte da sua infância com seus avós. Hiroshi tinha um temperamento violento desde pequeno e era extremamente rebelde, dizendo que ser mal era legal e que iria acabar com a vida de alguém quando ficasse mais velho. Por ter uma estatura baixa, ele era constantemente intimidado por outros garotos mais velhos, e então decidiu fazer judô para se defender. E graças a essas aulas, ele foi admitido em 1986 em uma escola secundária afiliada a uma universidade particular em Tóquio, chamada Riasho Minami. Ele trabalhou diligentemente como telhadista por 1 ano e meio, em 1986, com a intenção de se casar com a irmã mais velha de seu amigo, Yasushi Watanabe, quando completasse 18 anos. Mas depois, conheceu um gangster em um campo de treinamento em uma autoescola, e gradualmente, Hiroshi se tornou um delinquente juvenil, viciado em corridas ilegais e brigas. No verão de 1988, ele já havia se envolvido com um crime organizado, supostamente tornando-se um membro da Yakuza, nome dado a organizações criminosas tradicionais do Japão, semelhantes à máfia em outros países. Ele começou a recrutar ainda mais pessoas para o seu grupo, que se tornaram seus subordinados. Esta é Junko Furuta. Ela nasceu em 18 de janeiro de 1971 e cresceu em Misato, na província de Saitama, no Japão. Junko morava com seus pais, um irmão mais velho e um irmão mais novo. Ela era uma estudante de 17 anos da Yashu Minami e também trabalhava meio período em uma fábrica de moldagem de plástico para ajudar sua família na renda. Além disso, estava juntando dinheiro para uma viagem de formatura que estava planejada. Junko também iniciou um emprego em uma loja de eletrônicos, onde planejava trabalhar após a formatura. Bonita e simpática, ela chamava a atenção das pessoas, e apesar de ser muito popular, ela nunca era vista em festas organizadas por colegas e amigos e não consumia álcool ou drogas. Infelizmente, sua beleza chamou a atenção do valentão da escola, Hiroshi Miyano. Ele estaria interessado em Junko há muito tempo. De acordo com um colega de classe, Hiroshi a convidou para um encontro, mas Junko recusou respeitosamente e resolutamente, já que ela queria se concentrar nos estudos e não estava à procura de um relacionamento. Essa rejeição irritou profundamente Hiroshi, que não estava acostumado a receber um não, e interpretou a recusa como um insulto pessoal. Em 25 de novembro de 1988, Hiroshi e seu amigo, Nobuharu Minato, perambulavam por Misato, com a intenção de roubar e abusar de mulheres locais. Eles viram Junko pedalando para casa após seu trabalho de meio período. Ela planejava fazer um bolo para o aniversário de sua mãe. Agindo sob as ordens de Hiroshi, Minato chutou Junko de sua bicicleta e fugiu do local. Hiroshi, fingindo ser um bom samaritano que havia testemunhado o ataque por coincidência, abordou a jovem e se ofereceu para acompanhá-la até a sua casa. Após ganhar sua confiança, ele a levou para um armazém próximo e a ameaçou, alegando ser um membro da Yakuza e dizendo que a pouparia apenas se ela seguisse suas ordens. Hiroshi ameaçou acabar com a vida dela enquanto a abusava no armazém e mais uma vez em um hotel próximo. Do hotel, ele ligou para Minato e seus outros amigos, Jo Ogura e Yasushi Watanabe, e se gabou do que havia feito com a garota. Ogura supostamente pediu a Hiroshi para manter Junko prisioneira para que todos pudessem ter uma chance de abusar dela também. Após isso, Junko foi levada para um quarto no segundo andar de uma casa. Hiroshi lhe disse que essa era a casa de Minato e também o suposto escritório da gangue. Eles então a ameaçaram, dizendo que sabiam onde ela morava e que a acusa acabaria com sua família caso ela tentasse fugir. Inclusive, a informação de onde ela morava foi tirada de seu próprio caderno. A garota ingênua
ainda não sabia das coisas terríveis que enfrentaria e tinha esperanças de que, obedecendo a Hiroshi e os outros, poderia voltar para casa. No dia 27 de novembro de 1988, 2 dias após o sequestro de Junko, seus pais já haviam acionado a polícia para registrar o seu desaparecimento. Mas, para desencorajar uma investigação mais aprofundada, os sequestradores de Junko a forçaram a ligar para sua mãe diversas vezes para convencê-la de que ela havia fugido e que estava bem e morando com alguns amigos. Mas a verdade era que Junko já estava sofrendo com todos os tipos de abusos possíveis. Ela já havia sido abusada sexualmente mais de 100 vezes por diversos membros da gangue de Hiroshi, tanto por homens quanto por mulheres. Além disso, foi obrigada a ficar na varanda, completamente nua em meio ao rigoroso inverno japonês. Esses abusos, entre outras atrocidades, são tão terríveis que não iremos descrever todos os detalhes aqui. Quando os pais de Minato estavam presentes na casa onde Junko estava confinada, ela era forçada a agir como se fosse namorada de um dos garotos. O grupo abandonou essa pretensão quando ficou claro que os pais de Minato não os denunciariam à polícia. Posteriormente, eles alegaram que não intervieram por medo do próprio filho, que estava cada vez mais violento com eles, além de saberem das possíveis conexões de Hiroshi com a Yakuza. Tanto os pais quanto o irmão de Minato sabiam sobre ela. No 7º dia, Junko já havia perdido completamente toda a sua humanidade. Na noite de 7 de dezembro, Junko tentou fugir. Ela arriscou pegar o telefone e ligar para a polícia, que chegou a atender o chamado, porém, Hiroshi a impediu antes que ela pudesse falar algo. Após isso, a polícia retornou a ligação e ele os enganou, dizendo ter sido um engano. Ele a agrediu severamente depois dessa tentativa. Após passar por torturas desumanas repetidas vezes, os pés de Junko ficaram gravemente feridos. A essa altura, ela já estava pedindo para que eles acabassem logo com a sua vida, pois não aguentava mais o sofrimento. Após cerca de 20 dias de tortura, o corpo de Junko já estava começando a falhar. Eles quase nunca a alimentavam e quando o fazia, ela vomitava instantaneamente. Nem mesmo água parava mais em seu estômago. Isso também levava a mais espancamentos. A vizinhança chegou a ouvir falar sobre Junko, mas apenas um ligou para a polícia dizendo o que estava acontecendo na casa dos Minatos. 2 policiais foram enviados para verificar. Os pais de Minatos atenderam a porta e quando a polícia explicou a situação, eles simplesmente responderam que não havia nenhuma garota na casa. A polícia aceitou essa resposta e foi embora sem fazer mais perguntas ou nenhuma investigação. Isso, posteriormente, causou total indignação, já que eles poderiam ter salvo a pobre garota. Após cerca de 40 dias, Junko não conseguia mais urinar adequadamente devido aos danos que havia sofrido. Ela levava mais de 1 hora para rastejar escada abaixo para usar o banheiro, e um relatório posterior mostrou que ela estava gravemente desnutrida neste ponto. No final, ela estava completamente irreconhecível. E após todos os danos, era difícil até mesmo distinguir suas características faciais. Os rapazes já não achavam ela mais atraente, então usaram a mesma estratégia novamente para sequestrar e abusar em grupo de outra mulher que estava voltando para a casa do trabalho. No dia 1º de janeiro, Junko acordou no ano novo sozinha. O dia começou como qualquer outro, completamente incapaz de se mover depois de torturada por 2 horas seguidas. Já estando em condições horríveis, Junko entrou em choque e no dia 4 de janeiro, finalmente faleceu, acabando assim com seu sofrimento. O irmão de Minato a encontrou algumas horas depois e informou aos outros garotos que correram para casa em pânico, temendo que isso significaria uma sentença de morte ou até mesmo uma sentença de prisão perpétua. Nesse momento, eles pensaram que precisavam se livrar dela e colocaram seu corpo em um barril de óleo e o encheram com concreto. O longo cabelo de Junko ficou no topo à vista, algo que eles aparentemente não perceberam. O barril foi deixado em um terreno de construção em Koto, no Tóquio. O que nos deixa mais chocado é que originalmente havia uma boa chance de que a polícia nunca descobrisse isso, e você vai entender o porquê. O mundo já estava prestes a seguir em frente, mas então algo aconteceu. Durante a investigação policial sobre o estupro em grupo de uma mulher não relacionada ao caso, mas que envolvia os rapazes, um deles, Hiroshi Miyano, ficou confuso durante o interrogatório e pensou que a polícia estava falando de Junko, até porque um membro de seu grupo, Jo Ogura, havia sido preso por outro caso de agressão sexual também não relacionado. As histórias eram tão semelhantes e, pensando que ele havia falado algo, cometeu um erro e confessou o crime contra a jovem. A polícia ficou confusa
mas em choque pela revelação. Porém, agora, eles já sabiam onde o corpo da jovem estava. Jo Ogura, que já estava preso, foi rapidamente acusado também pelo assassinato de Junko. Os outros rapazes foram presos nos dias seguintes. O barril foi finalmente aberto e o concreto foi quebrado, revelando o seu longo cabelo, seu corpo e uma condição terrível. A família de Junko não foi informada em detalhes sobre o que aconteceu com ela. Porém, quando os detalhes do que foi feito vieram à tona, eles tiveram que passar por uma longa internação em um hospital psiquiátrico. Uma autópsia foi realizada em Junko e foi revelado que ela estava grávida. Como eles eram menores de idade, o tribunal resolveu ocultar os nomes dos 4 sequestradores, mas jornalistas de uma revista local conseguiram descobrir exatamente quem eles eram e publicaram os nomes de todos eles, argumentando que eles não eram considerados humanos e, portanto, não tinham direitos humanos. Nobuharu Minato, Jo Ogura, Yasushi Watanabe e Hiroshi Miyano foram os responsáveis por esse crime, que eram adolescentes na época. Eles foram presos e acusados pelo sequestro, tortura e assassinato de Junko Furuta. No entanto, considerando a gravidade de seus atos e o fato de serem menores de idade, muitos acreditaram que as sentenças foram leves demais. Hiroshi Miyano, o líder do grupo, foi sentenciado a 20 anos de prisão, que mais tarde foi reduzida em recurso. Jo Ogura foi sentenciado a 8 anos de reclusão. Yasushi Watanabe recebeu uma sentença de 7 anos e Nobuharu Minato foi sentenciado a uma pena de 5 a 9 anos de prisão. Os pais de Nobuharu Minato, que sabiam sobre o sequestro e tortura e nada fizeram para interromper o sofrimento da garota, também receberam julgamentos severos da sociedade, mas não enfrentaram acusações criminais. Após cumprirem suas penas, os rapazes foram libertados da prisão, mas continuaram a viver com a estigma de seus atos hediondos. Jo Ogura, depois de cumprir sua sentença em uma instituição para menores infratores, se envolveu em outros crimes e foi posteriormente preso novamente por seu comportamento. Esse caso chocou o Japão e o mundo, destacando as falhas do sistema judicial em lidar adequadamente com crimes cometidos por menores de idade e levantando debates sobre a justiça em casos de extrema violência e tortura. Infelizmente, a família de Junko teve que continuar vivendo com a dor imensa de sua perda, lidando como puderam com a tragédia que arruinou as suas vidas. É crucial que casos como o de Junko Furuta permaneçam na memória coletiva, permitindo-nos refletir sobre essas crueldades e unir esforços para construir uma sociedade onde tais atrocidades não tenham lugar nem aceitação. Finalizamos o vídeo aqui e agradeço por nos acompanhar. Ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal, isso é muito importante para nós.